Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025. Vamos ter nesta segunda-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá da baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pelo Chile, a Liga de Acesso à 24ª rodada, temos a equipe do Recoleta contra a equipe do Arica. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, casa com empate, placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Espanha, na Liga 2, a quarta rodada, temos a equipe do Eibar contra a equipe do Andorra. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam, placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção de Belarus contra a seleção da Escócia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou fora, placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Croácia contra a seleção de Montenegro. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2 gols e meio ou casa para vencer no primeiro tempo, placar exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2 gols e meio na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção de Gibraltar contra a seleção da Ilha Faroé. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou fora, placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Grécia contra a seleção da Dinamarca. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou dupla chance, casa com empate, placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção de Israel contra a seleção da Itália. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou fora, placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção do Kosovo contra a seleção da Suécia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou fora, placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nono palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Suíça contra a seleção da Eslovênia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa, placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o décimo palpite. Agora pela Colômbia, primeira B, encerramento da nona rodada, temos a equipe do Boca Juniors contra a equipe do Atlético. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, casa com empate, placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pelo Paraguai, a Copa da Primeira, encerramento da 11ª rodada, temos a equipe do Esportivo Trinidense contra a equipe do Ameliano. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou dupla chance, casa com empate e devolve a aposta, placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 25ª rodada, temos a equipe do Novo Horizontino contra a equipe do Atlético Goianiense. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, casa com empate, placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 25ª rodada,
temos a equipe do Cuiabá contra a equipe do CRB. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pela Colômbia, primeira B, encerramento da 9ª rodada, temos a equipe do Real Cundimarca contra a equipe do Patriotas. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pela Argentina, Copa da Argentina, as quartas de final, temos a equipe do Argentino Júnior contra a equipe do Lanús. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 25ª rodada, temos a equipe do Vila Nova contra a equipe do Atlético Clube. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela Colômbia, primeira B, encerramento da 9ª rodada, temos a equipe do Quindio contra a equipe do Ula. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.